Olá, eu sou a Caroline Oliveira, eu sou médica ginecologista e sou editora-chefe de ginecologia e obstetrícia dos produtos digitais da AFIA. Hoje eu vou apresentar para vocês um caso clínico sobre um mioma submucoso. Uma paciente de 29 anos, sexo feminino, relata o início de sangramento uterino anormal há 3 meses. Refere um uso regular de preservativos, tem um parceiro fixo há 1 ano, última menstruação há 15 dias e ela é nuligesta. Com relação à sua história patológica pregressa, ela negava comorbidades, histórias infecciosas, uso de medicamentos, etilismo, tabagismo, cirurgias prévias e alergias. Ao exame físico, a paciente estava corada, hidratada, estável hemodinamicamente. No exame da vulva, não tinham lesões aparentes. No exame especular, um corrimento branco fisiológico, um colo róseo, sem lesões macroscópicas. E no toque vaginal, útero e anexos impalpáveis e indolores, um colo uterino de consistência fibroelástica, indolor à mobilização. Então, quais seriam as possíveis causas desse sangramento uterino anormal? Então, nós temos causas estruturais, como o pólipo, a adenomiose, o leiomioma e malignidades, tumores, hiperplasias endometriais. Temos as causas não estruturais, como as coagulopatias, distúrbios ovulatórios, iatrogenia, o uso de algum medicamento, e outras causas não classificadas, porém não estruturais. É muito importante que a gente faça uma anamnese bem detalhada, entendendo há quanto tempo essa paciente está sangrando, quando foi a última menstruação, inclusive para avaliar se tem algum atraso menstrual, a frequência, o volume desse sangramento, se ela sangra só na menstruação ou também fora do período menstrual, se tem alguma relação com a atividade sexual também, qual o seu histórico de vida sexual e de vida reprodutiva, o que ela faz para evitar gestações, e se ela tem também outros sinais e sintomas associados que possam nos remeter a possíveis doenças endócrinas, a questão do peso, do ganho de peso, dor abdominal, às vezes ganho e também perda de peso, e outros sinais indiretos de sangramento uterino anormal devem ser avaliados, porque muitas pacientes referem um sangramento às vezes aumentado, mas quando a gente vai observar, não tem uma repercussão de fato clínica, não há anemia, não há o que a gente chama de vazamento, né, noturno, a paciente vai dormir, o sangue acaba também tendo esse vazamento. Você pode observar pelo número de absorventes que ela troca naquele período, naquele ciclo. Então, são outros sinais indiretos para ver se de fato é um sangramento aumentado ou é só um sangramento que atrapalha o dia a dia dela e ela não gosta por esse motivo, né? E continuando nessa propedêutica, nessa avaliação inicial, temos que fazer também o exame físico, avaliando os sinais de anemia, né, avaliando as mucosas, os sinais vitais. A nossa paciente estava estável hemodinamicamente, por exemplo. Uma boa inspeção do trato genital inferior, porque às vezes a origem do sangramento não é uterina, é uma lesão vulvar, vaginal, ou até um câncer do colo do útero. Então, o exame especular ele é fundamental. Muitas pacientes deixam de fazer o exame porque estou sangrando. Não, tem que fazer um exame especular até para entender de onde está vindo esse sangramento. Então, é importante que elas sejam examinadas também em vigência do sangramento. O toque vaginal também é fundamental, assim como o exame do abdômen e da pelve, a procura ali de massas. De exames complementares, o beta-HCG é fundamental. Então, a gente precisa sempre primeiro excluir gravidez, mesmo que ela refira ciclos regulares e até mesmo métodos contraceptivos. A gente sabe que nenhum método é 100%, então é preciso sim excluir gestação sempre.
outros exames para avaliar sinais indiretos da anemia, né? O hemograma completo é fundamental. O coagulograma, porque a gente já viu que as coagulopatias, né? É uma das causas ali não estruturais. TSH, avaliação hormonal, às vezes ela será necessária, não em todos os casos. E exames de imagem, se for necessário, né? Começando sempre com o mais simples e também tem uma boa acurácia, que é o ultrassom transvaginal. E se for necessário, a gente partiria por uma esteroscopia com biópsia endometrial. Então, a nossa paciente, né, ao longo dessa investigação, ela chegou a fazer um ultrassom transvaginal que observou a imagem sugestiva de um mioma submucoso medindo 15 por 12 milímetros. Então, aqui é a classificação dos miomas segundo a FIGO. E o mioma submucoso, de acordo com a sua penetração ali no miométrio e a sua exposição ali para a cavidade endometrial, ele pode ter essas classificações que estão sendo mostradas aqui, né? A nossa paciente fez depois uma estereoscopia e o nível do mioma dela era um nível 1, então ela foi para o tratamento esteroscópico. O mioma, por mais que ele seja pequeno, o mioma submucoso, pela sua localização, pequenos miomas vão causar grandes repercussões, né? Então, o mioma de 15 por 12 milímetros intramural ou subseroso não traria praticamente nenhuma repercussão para a paciente. No caso do submucoso, sim. Como ele está ali, né? Obviamente, ali se projetando para a cavidade endometrial, ele vai ter maior repercussão de perda sanguínea, mesmo em tamanhos assim bem pequenos. Então, o tratamento dos miomas, que foi o caso da nossa paciente, a descoberta do sangramento uterino anormal dela foi uma causa estrutural e a causa era um leiomioma. O tratamento ele vai depender da gravidade dos sintomas, do tamanho e da localização desses miomas, da idade dela, da história obstétrica e também do desejo reprodutivo dessa paciente, né? A nossa paciente ela era jovem e nuligesta. Existem algumas opções para reduzir o sangramento. Os anti-inflamatórios não esteroidais, os antifibrinolíticos, os próprios contraceptivos, eles podem ser uma tentativa de fazer uma atrofia endometrial e segurar um pouco o sangramento, mas são opções de medicamentos mais para casos mais leves. Dependendo do caso, você vai ter que fazer cirurgias. A esterectomia seria uma cirurgia definitiva para casos mais avançados e refratários a outras possibilidades terapêuticas. E para mulheres já com prole constituída. A miomectomia, a retirada só do mioma, ela pode ser feita sim por esteroscopia, no caso desses miomas submucosos, ou por laparoscopia, dependendo da localização do mioma. A embolização de artérias uterinas, ela é descrita como uma opção, só que a gente tem que ter cuidado nas pacientes que não têm prole constituída, porque às vezes pode existir uma complicação dessa paciente evoluir para uma insuficiência ovariana prematura, né? Então tem que ser muito bem feita com profissionais ali experientes, capacitados e casos bem selecionados também. Então a nossa paciente, 29 anos, nuligesta, ela era sintomática e tinha o desejo futuro de gestar e tinha alteração ali na cavidade, né? Ela tinha um mioma submucoso nível 1. Então, para ela foi proposto a miomectomia esteroscópica. E a paciente precisou de 3 abordagens esteroscópicas para que ela tivesse ali a resolução completa do seu quadro. Então, isso é outra coisa que é importante conversar com a paciente. Às vezes, um tempo cirúrgico não vai ser suficiente. Ela vai precisar de um segundo tempo, né? Para que você faça com cautela também, dado que é uma cirurgia mais delicada na cavidade endometrial. Então, a gente tem que fazer também com todos esses cuidados. E no caso dela, foram necessárias 3 abordagens para que ela tivesse a resolução do seu quadro. Depois dessas 3 cirurgias,
ela ficou muito bem, resolveu o quadro do sangramento uterino dela, anormal, as menstruações ficaram com seu volume habitual, a paciente não teve cólicas e até o momento, já se passou um ano, ela não teve recidiva desse mioma e de nenhum outro mioma uterino também. Então, a investigação de causas estruturais e não estruturais, ela é fundamental em toda paciente com sangramento uterino anormal. Sempre excluir gestação em pacientes no MENACME, isso é uma regra absoluta que a gente tem que ter em mente. E o manejo conservador da miomatose é a escolha em mulheres sem prole definida e que têm desejo futuro de gestar, que era o caso da nossa paciente. Então, a gente tem que ter também bastante consciência na escolha terapêutica para casos de miomatose uterina em mulheres nuligestas. Muito obrigada pela sua participação e fique atento às próximas notícias e novidades também no nosso portal AFIA.